boa noite, nós estamos aqui em mais uma edição, mais um encontro do NasaCast e nós estamos muito felizes por estar aqui conversando contigo mais essa noite. Fala aí, Gabriel, alguma coisa pra gente? Boa noite, pessoal. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para conversarmos, fazer aquele movimento, aquela intenção mais interativa. Não é um culto, não é uma reunião, não é uma palestra, mas sim um interagir de ideias, de assuntos, comentários, notícias e aquela velha brincadeira, né, pastor? Sim. Sempre tem aquela velha brincadeira. Com certeza. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, no NasaCast, essa é a segunda edição, né, pastor? Segunda edição. Dessa proposta da gente aqui. E a gente espera que você, né, participe com a gente, que você se comunique com a gente, entre ali com as perguntas, com a sua sugestão, né, e participe conosco aí nos comentários. E também nós queremos começar esse NasaCast de uma maneira muito especial. Nós queremos começar orando, Amém. orando por você, orando pela tua família, Amém. orando pelas nossas vidas. Quem não sente a necessidade de ver a mão de Deus em seu favor? Então nós queremos começar esse NasaCast invocando o nome do Senhor, porque sem Ele nada nós podemos fazer. A nossa intenção é que esse encontro aqui seja informal, mas também seja abençoador. Amém? Vamos orar, pastor? Amém. Vamos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós nos achegamos a Ti. Que este encontro, este momento, Senhor, o NasaCast seja mais uma ferramenta para que o Senhor venha alcançar vidas, o Senhor venha alcançar, Pai querido, almas, o Senhor venha derramar do Teu Espírito, o Senhor venha fortalecer, encorajar, equilibrar, Senhor, porque o Teu Espírito é um Espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. Seja conosco, Senhor, desvia-nos de todo mal, Senhor, porque nós glorificaremos o Teu nome, exaltaremos o Teu nome. E não nos envergonharemos, Senhor, de dizer na congregação dos santos que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Abençoa, Senhor, as vidas que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo agora, que a Tua mão poderosa, Senhor, possa ser conosco. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí, pastor Ciro. Isso aí, Gabriel. É isso aí. Nós queremos que as pessoas participem na sua casa, enviem suas perguntas, para que a gente venha agregar nesse nosso NasaCast. É isso aí. Vamos começar essa noite com algo muito importante, algo que é muito importante para nossas vidas, algo que faz a diferença. Nós queremos falar sobre o Espírito Santo, sobre o Derramado do Espírito Santo. Queremos falar sobre mês que vem, mês de abril. Nós temos uma campanha para começar ali na Igreja de Nazareno sobre um tema muito importante. Nós temos 10 projetos trabalhando diretamente agora na igreja. Só que nós vamos comentar do muito importante que começa agora, já mês que vem, que é a campanha Derramar do Espírito Santo. Nós já encerramos a campanha ali da fé, Crescendo em Fé. Temos ali as lives, se você quiser dar uma olhadinha, tá ali na página. Mas também agora, mês que vem, estaremos iniciando a campanha Derramar do Espírito Santo. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre aquilo que é muito importante e fundamental, o Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nada a gente pode fazer. Ele nos convence, Ele é muito bom. Então eu queria passar a palavra para o senhor, pastor, o senhor falar um pouco sobre o que nós estaremos aprendendo, ouvindo, e também a busca, né, que é o mais importante do Espírito Santo, que vai acontecer neste mês agora de abril na Igreja do Nazareno. Bom, Gabriel, a gente procura sempre estar na direção daquilo que Deus vai nos dando para que seja alimento para o povo. E tem muitas coisas que nós esperamos da igreja na atualidade, e isso que nós esperamos só pode ser fruto do Espírito ou dom do Espírito sobre as pessoas que nasceram de novo. Então nós já fizemos a campanha de fé, nós tivemos o start na nossa campanha de fé, foram quatro encontros falando a respeito da fé, do ciclo da fé, do crescimento, como se dá o crescimento da fé, o desenvolvimento da fé.
E nós queremos agora, com fé, e é interessante que a gente venha entrar dando uma sequência. Aí não pode entrar no assunto do Espírito Santo sem fé, porque aí a gente vai se bater um quesito que é primordial, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. E através da fé em Cristo Jesus nós temos a salvação, e através da fé nós cremos num Deus, nós cremos num Cristo e cremos na ação do Espírito Santo. E por essa ação do Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Então esse convencimento, ele vem através da ação do Espírito. O arrependimento, ele é uma obra, o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Então muitas pessoas ficam falando, os cristãos precisam voltar ao arrependimento, mas o arrependimento é uma obra do Espírito. Então nós não podemos nos arrepender naturalmente. O homem não se arrepende naturalmente. O homem pode ter consciência pesada e ele pode ter um sentimento de culpa, mas o arrependimento ele só vem por ação do Espírito, para ter uma noção como é importante. A palavra fala, né, que não é por força, mas sim pelo Espírito. Sim, nem por violência, pelo Espírito. Não adianta tu empurrar algo, colocar algo de imponência numa pessoa, né, e tentar com palavras dizer que ela está errada. Não, se no coração dela ela não sentir aquela mudança, não vai ter, não vai mover. É uma ação, é isso aí. É uma ação da parte de Deus. Por isso que Jesus, quando partiu, quando ele foi, ele disse: eu vos deixarei um Consolador. Porque a obra de salvação, o resgate de Deus nas nossas vidas, ele é feito pelo Senhor, e ele usa os seus instrumentos. Quando Jesus estava aqui, era através dele que vem a salvação, no tempo dele. E ele, quando ele parte, quando ele volta, Pai, olha, eu não vos deixarei sozinho. Então fica uma promessa, a promessa do derramamento. Essa promessa vem lá do Antigo Testamento, vem no livro de Isaías, no livro de Joel 2:28, eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, uma passagem que é bem conhecida, e é uma promessa que fica para a igreja. E a igreja, na verdade, tem que entender que a gente quer fazer esse trabalho dessa campanha, não só buscar, orar, se preparar, jejuar, também explicar, também que as pessoas tenham uma compreensão de como acontece, quem é o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo, quais são os seus atributos divinos. O Espírito Santo é Deus, nós temos uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e algumas coisas de como a igreja pode se aproveitar dessa dádiva, desse presente de Deus. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo: eu senti a presença do Espírito Santo agiu, o Espírito Santo se movimentou. Mas fica, o que é o Espírito Santo? Como o Espírito Santo age? Como ele se movimenta? Como as pessoas às vezes não entendem, elas só entendem, é o Espírito Santo, porque às vezes falta dessa compreensão. Exatamente. O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas a terceira pessoa da Trindade por questão de nomenclatura. Porque em questão em outras questões eles são pessoas no mesmo nível, tanto que Jesus diz: não vos deixarei órfãos. E quando ele fala não vos deixarei órfãos, ele remete a uma paternidade. Se não vai ficar órfão, é porque existe uma paternidade, alguém que vai ficar sob a tutela de alguém, sob a paternidade, sob o cuidado de alguém. Então, hoje, nós estamos, a igreja está debaixo da tutela do Espírito Santo. Nós precisamos compreender. A igreja ela foi inaugurada, e é muito importante isso, nós entendermos que a igreja ela foi inaugurada, ela foi adquirida na cruz, mas ela foi inaugurada no Pentecostes, ela foi inaugurada na descida do Espírito Santo. Eu gosto de usar este verbo, descida do Espírito Santo. Algumas pessoas usam caída do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca caiu, ele desceu sobre aquelas 120 pessoas no cenáculo, e essa direção tem que ser da igreja. A igreja precisa ser movida novamente
pelo Espírito. Ela precisa voltar a ter essa concepção, a ter esse entendimento. Sabe, pastor Ciro, eu venho de uma época que tinha busca de dons. Verdade. Nós orávamos por busca de dons. Cada um tinha um dom que admirava, o dom de profecias, o dom de línguas estranhas, o dom de interpretação de línguas, Verdade. o dom de cura. Cada um tinha admiração. E havia aquele anseio, né? No coração das pessoas. Por querer fazer alguma coisa. E quererem ser usadas, na verdade, é ser usadas por Deus, experimentar, ser instrumento de Deus, ferramenta de Deus nesse tempo. Né? E nós tínhamos bastante pessoas operando dentro das igrejas pentecostais, as igrejas reformadas, eram coisas que eram buscadas mais ativamente, né? As pessoas tinham uma sede, né, pastor? De buscar, né? E de ver essas coisas acontecerem dentro da casa de Deus. Uma pessoa entregar uma palavra, uma profecia, uma revelação na vida de alguém, né? A pessoa entrar na igreja e o Espírito mostra e alguém levantava a mão e dizia, olha, Deus está me mostrando que aqui tem uma pessoa que chegou com tal e tal problema, certinho, não é aquela coisa genérica, não, uma profecia genérica que serve para 90% da igreja. Exato. Né, uma específica com uma pessoa, você aí de tal camisa, né, de tal roupa, por favor levante, Deus quer falar contigo. Esse sobrenatural de Deus, né, que a gente tem que buscar com sede, com avidez, para que a igreja realmente possa trabalhar num nível sobrenatural. São os dons, né? Que é algo que nós não temos visto. Nós não temos visto essa sede pela ação do Espírito. Que o Espírito venha trabalhar sobre a tua vida através da igreja. Em prol do reino. Então, logo que eu me converti, logo que eu comecei a frequentar uma igreja, o que mais me chamava a atenção era a excelência de como o Espírito Santo usava aquelas pessoas. Uma direção maravilhosa. Sempre procuravam se colocar na direção daquilo que Deus estava de alguma forma dirigindo a igreja. Sim. Por isso era um tempo muito especial. Pessoas sensíveis ao Espírito. Era muito especial. Isso atentas ao falar, ao mover, né? Aquilo que o Espírito queria conduzir dentro da igreja. Isso é um ponto. E fazer a vontade de Deus. Isso é um ponto muito interessante, né? Tem uma pergunta muito forte que eu vou colocar aqui, mas nós estamos aqui num momento de debate, conversa, interagir. Se a gente sabe que antigamente havia mais essa manifestar do Espírito Santo, havia curas, a gente via as coisas acontecendo, vislumbrava cada coisa. O que tem acontecido hoje que tantas coisas a gente não enxerga mais? Porque o Espírito Santo ainda está aqui, ele é o mesmo. Ele é Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, mas e eu será para o que eu enxergo é que talvez as pessoas tenham buscado de uma forma diferente, né? As pessoas têm buscado de uma... Espírito Santo, assim, o que mudou? O que mudou agora? Bom, eu quero voltar ao que o pastor Alexandre Dias falou aqui, né, da igreja, né, ser conduzida pelo Espírito Santo. Vamos voltar a Pentecostes. Ele citou que, na verdade, o descer do Espírito Santo aconteceu no Pentecostes. E ali houve, né, um derramar do Espírito Santo, porque houve uma ordem de Jesus para os discípulos, assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que aconteceu? Os discípulos obedeceram. Primeira coisa, obediência. Né? A obediência faz parte da vida cristã para que as coisas aconteçam na igreja. Tem que haver obediência. Depois as pessoas ficaram no cenáculo, que era na casa do cenáculo, era um quarto no segundo andar, né? Lugar onde se ceava, mas também se orava, na casa de João Marcos. Né? Era uma casa grande, onde a primeira igreja primitiva foi colocada, né? Iniciou nesse lugar, na casa de João Marcos, que é o Marcos que andava com Pedro. Okay? Mas eles ficaram 120 dias. Estou certo, pastor? Não, ficaram 50 dias buscando. 120 pessoas, 40 ou 50 dias que eles ficaram ali buscando até acontecer o Pentecostes. Que foi o tempo de busca que eles ficaram ali. Então a busca, oração. A obediência, e a busca por Ele. Exato, estão ali consagrados a algo isso. que Ele tem para nós. Porque muitas vezes a gente busca, eu quero orar para ter poder, eu quero orar para mover, fazer as coisas. E neste momento que o Senhor fala e relata que está na Bíblia, eles obedeceram a Jesus e buscaram
por aquilo que Jesus disse que tinha, por aquilo que Jesus disse que tem. Existem alguns contextos, Gabriel, que vieram com a questão do entendimento gospel, que aí vem a questão de ser conhecido, vem as outras questões que estão dentro da realidade da igreja hoje. Mas naquele cenário era justamente o contrário. Aquelas pessoas, elas estavam acuadas, elas estavam perseguidas, elas estavam buscando justamente por obediência, vencendo o medo pela fé e se colocando ali simplesmente pelos motivos certos, que era simplesmente para buscar a Deus. Não haviam outros motivos torpes ou motivos egoístas ou motivos que levam a pessoa a buscar a Deus para ter sucesso, para ter fama, ou para ser reconhecido, ou para ser exaltado. Nada disso. Eles estavam buscando a Deus de forma sincera, arriscando a própria vida ali, entende? Então a intenção do coração deles era justamente essa. Mas será que era buscar Deus? O ser humano, por às vezes não conhecer, porque a Bíblia fala, né? A palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Talvez nessa busca, e por não ter talvez esse entendimento, a palavra também diz que tudo é vaidade para o ser humano. Sim. Chega num ponto que ele busca, tem o agir, manifestar, ele sabe que é por ele, mas naturalmente ele começa a ficar vaidoso porque sabe que Deus usa ele. Pode ter acontecido muitas dessas vezes e o ser humano não voltar à humildade de reconhecer que não é dele, que é o Espírito Santo. Verdade. Isso já aconteceu, já começou na igreja primitiva, né? Na igreja de Corinto, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, já há uma queixa de Paulo, já há uma correção, uma demonstração da parte de Paulo para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 12, inclusive onde ele fala dos dons espirituais, ele começa de forma bem pesada, quando ele diz, olha, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejais ignorantes, né? Quer dizer, era um mau uso dos dons. Então eles ficaram lá, né, 120 pessoas durante lá 40 dias buscando, recebem os dons, eles não sabiam de que forma, ninguém sabia. É o primeiro derramamento do Espírito. Tanto que as pessoas achavam, né, pastor, que eles estavam embriagados, estavam falando em outras línguas, né? Falaram, cada povo estranho que estava lá, né, medo-persa, todos os que estavam lá, sírios, ouviam cada um na sua própria língua, tanto que eles estão embriagados. Então ninguém sabia como viriam os dons, né? E quando os dons vêm, alguns se ensoberbecem, né, pastor? Acontece. Nós temos ali, pastor, uma pergunta. É isso que eu queria falar, né? Nós temos uma pergunta do Cauê. Está dentro do contexto. Está dentro do contexto que nós estamos falando. Se a gente quer o que fazer para voltar ao mover do Espírito Santo. Eu creio, foi o motivo pelo qual eu escrevi a monografia no final do meu curso de teologia, porque eu cheguei e ainda peguei uma igreja que buscava, uma igreja que fazia as vigílias, a igreja que jejuava junto, orava junto, existia aquela sede, né, de estar sempre junto com os irmãos, ou fazia uma janta, pegava um violão, se reunia, subia no monte, então aquela sede de ser usado por Deus. E depois eu vi no decorrer do passar do tempo, né, essa busca de diminuir. Então eu acho que hoje a gente tem que voltar a buscar. Qualquer forma de avivamento que a gente busca, quando fala em avivamento, você imagina uma igreja pulando, alegre, e na verdade é bem o contrário. O avivamento vem para uma igreja arrependida, triste, por não estar fazendo a obra de Deus, né? Então a busca tem que voltar, a oração tem que ser maior, a leitura da palavra. Uma coisa que eu falo bastante, gente, sempre todos, não há ninguém que está na igreja, está no reino de Deus ali, que não fale voltar ao primeiro amor. Verdade. Eu falo bastante nisso, por exemplo, quando tu vai lá quer conquistar alguém, tu faz de tudo e tu fica buscando de atenção até conseguir. Uma vez eu coloquei pro pastor Alexandre, né, que é uma forma que eu enxergava, é como se eu vou lá conhecer um amigo, né? Conheci o pastor Alexandre, ele me convidou para ir na casa dele, tudo, todo tímido, né? Tá, entra Gabriel, senta Gabriel. Quando a gente busca o Espírito Santo, a gente vai naquela oração, tudo, mas depois chega num tempo que tu já conhece a pessoa, já tem aquela intimidade,
que tu vá na casa da pessoa, já entra, já senta, daqui a pouco tem uma intimidade, tu abre a geladeira, a pessoa buscou tanto o Espírito Santo que chegou num nível que ela já sabe, já conhece tanto e ela não lembra de como ela ia com aquela intimidade, com aquela coisinha lá no início, ela esquece disso. Não que ela não vá falar com o Espírito Santo, não, mas ela esquece lá de onde ele começou. E aí se desvia muito a ideia de Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas ele também é Deus, né? E falta talvez às vezes um pouco de, vamos supor, de respeito por essa autoridade. Aí tu não vem me usar porque tu me ungiu e eu tenho que... Não, Espírito Santo me usa, eu sou apenas um instrumento teu, eu vou ali fazer, tem a misericórdia. Às vezes eu enxergo que falta isso. Uma vez eu estava conversando com o pastor Alexandre, né? Que lá no início entra, Gabriel, hoje eu já vou lá, pastor, o que tem para jantar, né? Sim. Então, a questão é interessante a gente ver a questão do mover, até para a gente ir para uma outra, para a pergunta seguinte, que o principal é que Deus é Espírito. Nós precisamos entender que Deus é Espírito. E a Bíblia, ela nos aponta a ter uma vida no Espírito, andar em Espírito. E nós só podemos ser conduzidos nessa vida pelo Espírito Santo. Então, quando nós deixamos a nossa vida ser conduzida pelo Espírito Santo, nós começamos a verdadeiramente trilhar o caminho que Deus tem para nós. eu queria fazer algo, não uma pergunta agora, mas só para ver. Uma pergunta que muitos fazem lá no início da busca. Isso muitos fazem. Como eu sei quando o Espírito Santo falou comigo? Como eu sei que é o Espírito Santo que está me mandando alguma coisa? Como eu sei que é Ele me falando aquilo? Muitas pessoas lá no início ficam com essa dúvida. Elas ficam, será que é da minha cabeça? Eu não quero... Porque elas sentem o temor. Elas ficam naquela, será que eu vou fazer da minha vontade? Como a pessoa sabe que é? Bom, primeiramente, Gabriel, o Espírito Santo, ele é o autor da palavra de Deus, ele é o autor da Bíblia Sagrada. Portanto, nenhuma profecia ela pode contradizer ou contrapor aquilo que é bíblico. Quando nós queremos passar um filtro ou ter uma percepção de que aquele recado ele é entregue pela parte do Senhor, ele é o Espírito Santo que tem falado conosco, ele não vai se contradizer de forma alguma. Uma vez o irmão chegou para mim e falou, olha, eu recebi uma profecia que eu não vou viver do suor do meu rosto. Então, se contradiz a Bíblia. Contradiz a Bíblia, porque a Bíblia fala que o homem viverá. É o primeiro filtro. A profecia ela sempre está de acordo com a palavra. Ela está de acordo com a palavra, ela não pode ser contrária à palavra. Então tem o filtro da palavra. O Espírito Santo ele vai estar então, para você ter um primeiro entendimento, vai ter coerência, é obrigado a ter algo vai estar relacionado à palavra. Quer ver? Outras coisas que são obrigatórias numa profecia são... a profecia nunca é só para a pessoa, ela sempre vem no contexto de unidade e de edificação para a vida da pessoa, e sempre tem que rebater na igreja, nunca num contexto isolado. É para a pessoa, tu entrega para a pessoa, mas é uma pessoa que vai ter que estar conectada dentro de um corpo, né? A profecia sempre vai indicar para a pessoa o contexto de que ela faz parte de um corpo, ela tem que estar inserido, né, nesse contexto de unidade, nunca de separação. É para te sair da igreja, não, ela sempre está alinhada. A essa pergunta, eu acredito que muitas pessoas buscam, oram, estão sempre lá, e aí às vezes Deus está tocando nela, faz tal coisa, fala tal coisa, fala, e a pessoa não faz por receio, por medo. Mas o que ela faz para ela perder esse medo e ter o entendimento que é o Espírito Santo, não ficar... Isso é um processo de intimidade também. É um processo de intimidade, né? A pessoa vai buscando e ela vai se tornando íntimo. Como tu disseste, tu entrou na minha casa e foi frequentando mais. O que acontece? Aí tu já começa a saber as minhas expressões, se eu estou bem aquele dia, se eu não estou,
se eu estou querendo falar alguma coisa, se a gente vai começa a sentir o ambiente e já começa a me conhecer. A mesma coisa, começa a andar na presença de Deus, começa a andar na companhia do Espírito Santo, tu também vai começando a entender, ele vai se deixando compreender, e aí a gente vai percebendo, claro que sempre num processo de confirmação. A pessoa, é muito interessante as pessoas, elas compreenderem que Deus não se ofende quando você pede confirmação a respeito de uma coisa. É bíblico, aliás. É bíblico. Nós podemos, se eu não estou compreendendo, como o Gideão, que não estava compreendendo Ele foi lá muito e bem, pediu, ele pediu confirmação. E ainda ele pediu de novo. De novo. Até que ele estivesse o quê? Convencido de que era Deus falando com ele. Então, uma das coisas que Deus não tem problema é de confirmar. Até mesmo sonhos, nós vamos vendo Faraó sonhando 2 vezes, com a mesma José sonhando 2 vezes. Confirmações, então, Deus não tem problema em confirmar. Entendimento. Tá, e se uma pessoa, só para me finalizar aqui, nós temos uma pergunta ali, se uma pessoa, ela se acha entender que está sendo usada pelo Espírito Santo e começa a agir daquela forma, mas ela não está, o que ela deve fazer para entender isso? Não, mas o Espírito Santo me mandou fazer isso, só que isso fere e bate contra aquilo que ele já está agindo. Exatamente na consequência daquilo que se fala. Porque quando é o Espírito de Deus, a testificação na igreja. A testificação, eu posso usar uma palavra de repreensão, mas se é o Espírito Santo que está agindo, a testificação na igreja. Se há uma palavra que eu entrego e é pelo Espírito Santo, a confirmação daquilo ali, aquilo acontece. Entendeu? Não existe a possibilidade de eu entregar uma profecia e aquilo não se concretizar. Não foi Deus que me usou. Não foi Deus que colocou aquilo ali para eu falar. Foi emoção, foi algum outro tipo de sentimento, mas com certeza não foi Deus. Entende? Então, E como é que a pessoa faz esse filtro? ela vai fazer exatamente esse filtro. Primeiro, Deus não contradiz a palavra. Palavra? O Espírito Santo não vai confrontar a própria palavra. Segundo, a testificação da pessoa que está recebendo, ou eu mesmo estou recebendo aquela profecia, ou estou entregando. Se eu estou entregando, eu vou perceber o quê? Vou perceber que há uma testificação do Espírito Santo naquela palavra. Quem já entregou uma palavra para a igreja na direção do Espírito sabe que a testificação sobre a edificação, há uma testificação, há uma edificação, existe um resultado naquilo que é feito na direção do Espírito. Agora, quando gera confusão, quando gera desacordo, quando gera algo danoso para o corpo, não é Espírito. Então a palavra do Espírito Santo, ela vai. Mesmo que a pessoa ela confronte e não quer entender, ela sabe que aquela palavra está correta. Exatamente. Perfeito. Chega que nem eu gosto de falar muito do jovem rico. Sim. Ele já fazia tudo perfeito. Eu estou fazendo. E ele chega para Jesus, o que eu faço? Aí Jesus realmente fala para ele, agora tu vai lá, vende tudo que ele tem, me segue. Ele sentiu aquela palavra queimando o coração dele. É a atitude certa que eu devo fazer. Mas ele não quis fazer. É exatamente isso que acontece. A gente entende o que é para fazer, mas muitas vezes não quer fazer. É um assunto muito vasto, a gente quer trabalhar, é um assunto amplo, verdadeiramente amplo, por isso a gente vai abordar todo o mês de abril. Nós vamos trabalhar com a pessoa do Espírito Santo, todo o mês de abril para nós entendermos quem é o Espírito Santo. É um arrepio, é um sentimento, quem é a pessoa do Espírito Santo, quais são os dons do Espírito, suas características, quais suas são, manifestações, e assim. Quais são qual a obra do Espírito Santo, quais são o fruto do Espírito Santo, porque por muito tempo existe uma diferença entre o fruto e o dom. A igreja, por muito tempo, ela se vislumbrou com os dons. Ela se impactou com os dons. Sim, são obras e são milagres. Pessoas se estabeleceram pelos dons. Mas muitos dos dons, eles não são para a igreja.
Muitos dos dons, eles não são para a igreja. Eles são para aqueles que não são igreja. Por quê? Porque os dons, assim como a exemplo que Jesus fez, eles eram, na grande maioria, um despertamento. Traziam um despertamento. As próprias línguas estranhas, o apóstolo Paulo fala que são para as pessoas que não conhecem a fé. Para que vendo as profecias, vendo as línguas estranhas, vendo os sinais, eles possam crer. E possam crer, e através dessa fé, elas possam ser transformadas pelo Espírito a tal ponto de aí sim dar frutos no Espírito. Dar frutos no Espírito. Então, quando nós focamos no dom, por isso que muitas pessoas inverteram o papel, porque o dom não é para eu me sobrepor sobre as pessoas, não é para fazer as pessoas me servirem, ou para eu achar que eu sou a nata, espiritual. Sim. Não. É exatamente o contrário. O dom, ele vai me jogar numa situação de servo. E é tão interessante isso, que Jesus diz, né, aquele que quiser ser maior, sirva os seus irmãos. E esse servo que Jesus mencionava, porque dentro vamos dizer, da linhagem serviçal, haviam vários níveis de servo. E quando Jesus fala a respeito desse servo, fala do servo mais raso. Então, o Espírito de Deus é o mesmo, aí é o que eu falo, estranho, pessoas que buscam o Espírito Santo se tornarem soberbas, orgulhosas, prepotentes, se achar mais do que os outros, sendo que o Espírito de Deus é um Espírito que nos traz humildade, capacidade de perdoar, de ser corajoso, de ser equilibrado. O Espírito Santo, ele traz em nós, ele se esforça para gerar em nós os frutos. O Espírito Santo, para mim que vivencio o Espírito Santo, foi o que aconteceu com o Senhor Jesus, foi o que aconteceu com o primeiro diácono da igreja, lá que foi apedrejado, Estevão. Que ao ser, mesmo sendo afligidos, mesmo sendo feridos, olharam para os seus algozes e disseram: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Na primeira parte, o que eu vejo alguém que tem o Espírito Santo no coração, tem o Espírito Santo na sua vida, é ter a capacidade de ser perdoador. Muito interessante. Nós temos a pergunta ali. Jonathan, você que está em casa aí, faça a pergunta aí. Não esqueça, bota nos comentários sua dúvida. Coloca sua dúvida aí. Se a gente não souber aqui, nós temos uma pergunta muito importante, mas vamos fazer essa pergunta assim, ó. Por que, Adão tinha ou não tinha umbigo? Ele tinha ou não tinha umbigo? Bom, esse é um assunto. Na verdade, Joe. Tinha ou não tinha umbigo? Na verdade, Joe, eu não conhecia o rapaz. Eu li a respeito dele lá em 1 Gênesis, ali, os primeiros capítulos de Gênesis, eu acompanhei um pouco da história de Adão, mas eu não conhecia o rapaz. E eu até estranho, porque muitas pessoas afirmam isso com tanta convicção que eu acho que conheceram. Qual o verdadeiro significado da fé? Mas tinha ou não tinha umbigo? Olha, eu creio que sim. Que ele era igual a gente. E olha, ele não levantou a camiseta para me ver, então eu não vi se ele tinha umbigo ou não. Eu acho que isso não é tão relevante para aquilo que vai constituir a minha fé, vai me conduzir para a salvação. Eu quero dizer muito sobre isso. Nós estamos isso é importante. A gente está num período de muita informação, muito questionamento. Mas eu quero dizer algo, que se Deus conferisse a salvação para os doutos, para aqueles que têm muito conhecimento, os eruditos, provavelmente a grande maioria de pessoas que Ele ama ficariam de fora de serem salvos. Então, a fé que nos salva é a fé simples. Eu cresci
ouvindo isso, claro, como um pastor, como alguém que tem que ser um ensinador, né? Ele precisa ter um conhecimento sólido, mas de questões que vão realmente edificar a igreja. Senão eu entro em... Eu sei que está preparado, claro. Eu entro nos debates que eu... Uma série muito bem. Hoje na verdade... Mas é só por nós dar descontraído. Nós temos uma pergunta ali, ó. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém que quer fazer... Coloca aí nos comentários aí, faça a sua pergunta. Nós temos a pergunta ali. Já temos aí. Aí Foi só o momento para nós quebrar gelo. Era o quebra-gelo. Olha, o pastor pode responder essa, porque ele fez 4 pregações fantásticas. Era a pegadinha que eu fiz essa domingo. Era só por quebra-gelo. A pergunta é ali, ó. Qual o verdadeiro significado da fé nos dias atuais? A fé é primordial nos dias. A fé sempre foi primordial. Ela sempre teve um papel muito especial. Eu preciso compreender a diferença entre um estado de crenças e uma fé. O próprio Jesus, ele fala a respeito de níveis de fé. Ele fala a respeito de níveis de fé. Alguns tipos de fé chegaram a tirar do Senhor elogios, como o centurião, que ele disse, olha, nem em Israel eu vi uma fé semelhante a esta. Algumas expressões de fé chamam a atenção de Deus, porque de certa forma são percepções que não estão no mundo natural, são expressões de algo que não está no mundo espiritual, no mundo natural. Que foi o que o cego Bartimeu fez, chamando Jesus de filho de Davi. Essa informação com certeza não estava no mundo físico. Sim, verdade. O centurião entender que Jesus também tinha autoridade no mundo espiritual. Uma pessoa com conhecimento. A mulher chegar e falar para ter no seu coração que só tocar na orla das vestes do Senhor Jesus. Da onde saiu essa informação? Com certeza ela recebeu pelo vínculo da fé. Pelo vínculo da fé. E ela toca no Senhor e recebe o seu milagre, assim como o centurião, assim como o cego Bartimeu. Então, a fé, ela move, com certeza. Por isso que ele diz que a fé traz à existência coisas que não existem. Porque quando você consegue colocar o seu estado de crença, você consegue acreditar naquilo que Deus falou contigo, você está capacitado de receber. Jesus várias vezes ele termina um milagre, né? Ele diz, vai, a tua fé te salvou. Te salvou. Não só te deu a resposta do milagre que tu precisava, como também, né? Vocês estão falando de fé, né? Que a fé, é preciso ter fé, mas a gente vê nesses relatos, por exemplo, que parece que teve que chegar num extremo para a pessoa ter que usar da fé. E acontece muito isso hoje nos dias atuais. Ela precisa chegar num extremo. Por exemplo, a mulher não tinha mais de onde tirar um recurso no fluxo de sangue. Ela foi lá, eu tenho fé, minha esperança... Aí toca nas vestes de Jesus. O centurião olhou, o servo dele lá não tinha mais o que fazer, não sei o quê. Ouvi falar de Jesus que faz milagres, vou lá. As pessoas sabem nos dias atuais que existe Jesus, que Ele opera, mas elas deixam para o último instante trabalhar e crer e ter essa fé. Até hoje a gente vê isso. A fé também ela é muito diferente de religiosidade. Jairo, por exemplo. Jairo é alguém que conhecia as Escrituras, que ensinava as Escrituras. Mas alguém que precisava ter a sua fé aumentada. Na mulher do fluxo de sangue, Jairo ele estava ali. Ele viu uma mulher que sofria 12 anos, a mesma idade da filha dele, que estava em casa. O mesmo relato já. Então ele vê a mulher dele, ele vê a filha dele sofrendo com a enfermidade, provavelmente percebeu que ela iria a óbito por conta daquela. Foi correr. Ele passou por cima da sua religiosidade, e foi buscar. das suas fórmulas, do seu sistema de coisas, e foi atrás de um feedback
real, Sim. de um exercício real. Que é Porque, na verdade, assim, ó, Jesus era um rabino, era um mestre, rabi, tem várias passagens que chamam, mas ele não era um mestre instituído numa sinagoga. Em Cafarnaum, onde aconteceu, né, tinha uma sinagoga grande ali, ele ia lá aos sábados, né, pregar a palavra, né, ler a lei de Moisés e tal, ensinar, mas ele não era um rabino instituído. Quem era um instituído era Jairo. E Jairo vai a Jesus, quer dizer, o chefe da sinagoga, na verdade, ele quebra um protocolo ali, ele vai buscar uma ajuda, né, de algo. Né? Na verdade, ele deveria quebra ser o seu próprio conceito. Ele deveria ser o recurso do seu conjunto de crenças, de ideologias, de ordenações, assim, quem sabe mais é o que pode mais. Não? A passagem do paralítico que é levado pelos quatro, o Gabriel gosta muito dessa passagem. Né? O Gabriel, aquela do paralítico que é levado, que é colocado por cima. Né? Eu gosto porque tu vê amigos carregando. Jesus chega e diz o que para assim, o que é mais fácil, né? Dizer perdoados estão teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Né? Porque a pessoa que tinha que estava doente, para o judeu ela tinha pecados. Exato. E eles perguntam para Jesus, quem é tu? Né? Para perdoar pecados. E Jesus quer um protocolo, dizer, o que é mais fácil? Né? Dizer, perdoados estão teus pecados ou dizer levanta-te e anda? E Jesus dá uma ordem e diz assim, levanta-te e anda. Então, perdoados estão teus pecados. E aquele paralítico levanta, ele quebra ali um sistema. Exatamente. Porque tinham ali fariseus, né, dentro da peça. Um sistema religioso. Aí entra a religiosidade e a fé. Exato. A diferença embaixo o próprio também Nicodemos, quando encontra com Jesus, ele é uma pessoa extremamente importante dentro do Sinedrim, né? Dentro do Sinédrio. Ele sabe que Jesus é Jesus, mas ainda ele faz uma pergunta. Então ele vê, na verdade, os sinais que Deus está fazendo através de Jesus. Exato. E o pensamento dele é esse: olha, ninguém faria tal coisa se Deus não fosse com ele. Exato. E ele vai tentar entender o que aquela pessoa está fazendo para Deus ser com ela daquela maneira. Só que esse questionamento, essa dúvida que vem no coração dele, essa indagação que vem no coração de Nicodemos, faz com que ele vá à noite, para não comprometer o que? A imagem. A imagem de religiosidade. Mas ele sabia que Jesus era um dos 70%. Então ele vai ter com Jesus à noite, e aí Jesus fala com ele de uma maneira muito especial, diz para ele, olha, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, né? Perfeito. Não pode ver, né, o reino, não pode entrar no reino dos céus. Então, aí começa a juntar todos os nossos assuntos até agora. Voltamos ao Espírito. Por quê? Porque Jesus está dizendo, você nascer da água e do Espírito. A água fala a respeito do processo de purificação. Todo sacerdote, todo judeu naquela época sabia que a água era purificadora. A água trazia purificação. Ninguém entrava dentro de peça alguma, dentro de casa alguma ou dentro de estabelecimento algum sem antes se lavar. Ele tem que entrar puro. Então a água traz esse sentido da água do Espírito se purificar e ser conduzido pelo Espírito. Ele fala, a gente vê o vento da onde vem, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas assim são os filhos de Deus, são conduzidos pelo Espírito Santo. E Nicodemos, ele tinha tudo certinho, sabe? Tudo já, como acordava, a hora de ir para o templo, as coisas que tinha que fazer, tudo regradinho, só que estava longe. Se eu faço tudo perfeito, eu tenho que estar certinho para Deus, ele tem que me usar porque eu faço tudo perfeito. Exatamente. Voltamos lá no jovem Então rico, hoje, por exemplo, a gente pode estar fazendo tudo certo. Imagina, Nicodemos era uma grande autoridade, alguém que já tinha um sexagenário, talvez mais de 60 anos. Sim. E quando encontra com Jesus, Jesus diz, olha, tu vais nascer de novo. Tu és mestre em Israel e ainda não sabe essas coisas. É muito interessante. É muito interessante. Porque nós vamos estar falando disso todo mês de abril. Todo mês lá na campanha Derramar do Espírito Santo, então não percam. Agradecer também aí o pessoal que está fazendo as perguntas aí. Valeu aí, obrigado. Pessoal que está fazendo as perguntas, é importante pessoal que está assistindo. Já também anotar. Olha só, o que precisa trabalhar. Isso aí, ele é um projeto que nós estamos fazendo, o NasaCast é um projeto da Igreja da Nazarena que foi apresentado dentro dos 10 projetos que nós temos feitos lá na igreja. Nós temos 10 projetos
fazendo e trabalhando em andamento. Então, o NasaCast é um projeto. Você que tem a sua ideia, manda para nós, a gente vai estar trabalhando. Eu tenho uma pergunta para o pastor aqui, então. Nós temos esses 10 projetos, né? Então, o NasaCast ali, o podcast, a nossa gravação sempre vai ser ao vivo, então tu pode falar com a gente, mas ele vai ser editado e lançado depois, a gente vai trabalhar bastante sobre isso. Mas você que quer participar, tá junto aqui, manda ali a sua pergunta, manda ali, vamos falar o teu nome e ó, compartilha. Comente, faça perguntas. Manda ali, ó, likezinho. Tamo junto, é um projeto. O projeto siga para nós trabalhar todo mundo junto. É só uma pergunta rápida do pastor. Pastor, como é que o senhor pretende conduzir isso no mês de abril? Dentro de que cultos? Vai ser nas lives? Vai ser no NasaCast? Como é que vai ser feito esse movimento? O que Deus tocou no seu coração para conduzir essa... É muito interessante, que eu estou achando muito, muito empolgante. Nós vamos dar prioridade para os encontros aos domingos. Para que a gente possa ter esses momentos de fé, de busca, como eu falei, busca de dons. Domingos nós estamos trabalhando com agendamento. Tem agendamento, tá lá. Entra no site da Nazareno, das 9 horas, o contato culto das 9 horas, com agendamento, 30 pessoas, o culto das 18 horas também com agendamento, mas nós vamos procurar disponibilizar esse material também nas lives para que o pessoal acompanhe e possa também ser edificado. E vamos estar lançando na página. Exatamente. Então, ó, já estou falando aqui, o pessoal que está aí envolvido com marketing, é agora a hora de vocês. Estou falando aqui, vamos fazer. Mas é assim, alguns podem perguntar, pastor, por que vocês estão fazendo 10 projetos? Por que vocês estão agora... A gente está formatando ainda, está em fase de teste a nossa web rádio. Web rádio começou NasaOn hoje. A gente já está ativa ali. Disparando os endereços aí, pessoal, com louvores 24 horas por dia. Glória a Deus, vamos colocar materiais. Levar para alguém, não sei o que, escuta aqui, ó. Coloca ali, fica pregações, orações, uma ótima playlist para a pessoa ser edificada. Vamos colocar ali pregações, vamos colocar para ali momento de oração, momento de reflexão, momento da leitura da palavra, como também para que as pessoas possam ser alimentadas. Exatamente. Nesse tempo. Por que a gente está tendo tanta iniciativa? Vamos perguntar, por que vocês estão fazendo o NasaCast, o Rádio Web, o NasaOn? Por que eles estão fazendo querem fazer campanha? Por quê? Porque nós entendemos que é um momento em que a igreja ela precisa se posicionar, ela precisa alcançar pessoas. O apóstolo Paulo e o apóstolo João, eles apacentaram a liderança e a igreja por cartas, porque naquele momento era a ferramenta que eles tinham. Hoje nós temos inúmeras ferramentas para poder levar uma palavra de fé, para poder estar aqui ensino, conversar, levar uma oração, assunto, tudo aquilo que for necessário. E eu falo bastante na parábola dos talentos, aquilo que foi ter colocado a mão ali, ó. Exatamente. Então hoje, se a gente consegue tocar e cantar, vamos tocar e cantar ao vivo. Ao vivo, dá pra fazer nas lives. Então você aí que tem um dom, um talento, vamos grandeando novas ideias, vamos fazendo. Então voltando ali, falando rapidinho dos 10 projetos, nós temos o NasaCast que está acontecendo e vai continuar acontecendo em nome de Jesus. Estamos já organizando a equipe aí, muito boa. Quero agradecer hoje que está conosco aqui, ó, o Cauê e a Tatá. Cauê, a Tatá. Estão aqui junto conosco. Oliveira. Olha, hoje foi top, eu vou dizer, porque eu estava apavorado na terça passada. Outra vez, na primeira edição ali, a gente, ficou até gelado, sentado na parede, né? Mas, muito obrigado a vocês. A equipe do marketing lá que está conosco lá, ó, nos dando apoio, fazendo ali, ó, os flyers, né? Ó, muito bom, nas ideias, hoje eu chamando, pessoal, me dá aquela mão, muito obrigado, sem vocês, nada, sem uma equipe a gente não faz nada. A campanha nós estávamos falando hoje, o projeto com o Reset, o grupo do louvor, ministério que temos lá na Nazareno, uma bênção, ó, fogo de Deus, sério, de Deus, ó. Eu fico feliz que eu estou junto com eles.
Nós temos também a NASA Lives, que vão estar lançando na página, vão estar lançando. Também nós temos o projeto, o NasaFlix. Quem já viu é muito bom, quem não viu tem que ver. Tem que ver. Verdade. Eu cheguei o primeiro dia na igreja e já fizeram uma parte minha lá que o pastor Ciro viu. Eu vi, já filmaram ele lá, né? Ó, primeiro temos que fazer uma sua, pastor. Não, dos temos pastores que não fazer uma pode, então proibido aí. É um lado muito interessante. Existe uma norma interna aqui dos pastores. É um lado interessante porque algumas pessoas atrelam que servir a Deus tem que ser algo triste, né? E o NasaFlix ali, ó, é justamente essa veia cômica. Servir né? o Senhor com alegria. Comédia. Salmo 100. Então, Parabéns, Cauêzinho, ó, vou dizer parabéns. Parabéns, Projeto verdade. muito top. Tem uma galera trabalhando aí atrás, né? É impossível não rir. Ele tá assistindo, ó. Valeu. Nós temos a Cozinha Avante, é um projeto, porque nós trabalhamos com a campanha de arrecadação de alimentos para ajudar as famílias. Então você que está nos assistindo, já frequenta os cultos, quer levar o alimento ali, pode levar. Nós trabalhamos com ação social e a gente abençoa famílias, né? Então, eu não sou da Igreja de Nazareno, entre em contato, a gente busca, leva, a gente abençoa famílias necessitadas, famílias carentes. A Cozinha Avante também, todo segundo domingo, ela está fazendo um risoto muito abençoado, né? E tem até uma foto minha lá, mexendo na panelinha lá, né? Daqui a pouco alguém vai usar aquela foto lá para alguma coisa. Mas, ó, muito abençoado ali, trabalhando, muito legal. Então, nós estamos com esses vários projetos. Agora o pastor começou ali com a NasaOn, né? Aí, com a rádio. Você ali quer abençoar um amigo, um irmão, escuta esse louvor, manda ele acessar o link ali da NasaOn, louvores 24 horas, pregações, muito valeu pessoal. Hoje, 131 pessoas. 131 pessoas, que bênção, obrigado aí. Muito obrigado. A vocês que fazem aí o NasaCast, hein? É o segundo dia, pessoal, mas vamos lá. Há um comentário da Daiane Andrade. Acredito que é uma ótima oportunidade para o povo estar cada vez mais próximo da palavra e buscar atendimento e crescimento espiritual. É a oportunidade dada a todos de ter acesso a tirar suas dúvidas, aproveitando esse momento em casa para se aproximar ainda mais da palavra. Muito bem. É isso aí. A ideia do podcast, justamente dentro da igreja, é para não ficar aquela coisa assim... Formal, aquela coisa, eu tenho essa minha dúvida, manda pergunta, se a gente não falar hoje, a gente fala no próximo programa. Se a gente não souber, a gente coloca a gente vai lá pesquisar, o tema, vai estudar. a gente vai pesquisar, a gente vai trazer pessoas com mais entendimento naquela área. Exatamente. E a gente vai trabalhar. Manda pergunta, estou com questionamento, eu conheço alguém que questiona a igreja sobre isso. Manda pergunta e faz a pessoa assistir, faz a pessoa largar o seu comentário. A gente está aqui para conversar, a gente está aqui para expor ideias e falar justamente o que está dentro da palavra, sem tirar e colocar uma vírgula, mas sim falar o que está ali. Então, valeu pessoal, muito obrigado. Nós já estamos chegando no nosso período final aqui, nós vamos encerrar, né? Já falei, fora o projeto para o mês que vem, eu quero falar também. Já tenho com algumas pessoas aí, mês de abril, muito obrigado, já vamos falar sobre isso também. Mês de abril eu vou estar lançando um projeto para dar aulas musicais ali na Igreja do Nazareno. Mês de abril eu vou estar lançando aulas. Quem pode assistir? É só o pessoal... É aberto. Quem quer aprender pode assistir. Quem quer aprender, venha. Vai ser na Igreja do Nazareno. Nós vamos... o que? Eu não sei tocar nada. Vem, é esse mesmo, é para aprender. Eu não sei tocar violão, vem. Eu não sei tocar guitarra, vem. Bater, vem. Nós vamos começar lá. Não vai se inscrever, pastor? Eu não. Não adianta, Então nós vamos começar. Mas estimulo todos que tenham aí e queiram aprender. Nós vamos começar no mês de abril. Nós vamos estar lançando ali os vídeos. Não vamos estar vendendo para vocês algo antes, assim, sem. Vocês. Mas vale a pena. Nós vamos estar lançando os videozinhos ali mostrando. Bem lembrado aqui pela nossa queridíssima Tainara, desculpa, perdão. Os horários dos nossos cultos. Hoje, devido à situação que a gente está, os nossos cultos eles estão sendo
pela manhã, às 9 horas, com agendamento. Entra ali no site, você vai ver que tem ali no domingo, 9 horas da manhã com agendamento, 30 pessoas, todo o distanciamento, uso de máscara, álcool em gel ali, tudo ok. À noite, à tarde, às 18 horas, terminando antes das 20 horas, que é o horário estipulado ali, tudo ok, por agendamento. Quinta-feira está tendo as lives, ok? Domingo, 9 horas da manhã com agendamento, 30 pessoas, distanciamento, use sua máscara, álcool lá na igreja, cultua a Deus, não é por causa que isso está acontecendo, a gente não pode. A partir também das 16, 18 horas, antes das 20, está tendo, né, distanciamento, máscara. A gente falou no programa passado, ali no podcast passado, sobre essa questão de distanciamento, das leis das autoridades. A gente não vai falar muito aqui agora, porque a gente já falou, tá? Mas sobre isso, olha lá o programa passado e você vai ver. E sobre também a questão de quinta-feira, as lives. Nós não vamos encerrar, o pastor vai falar aqui e nós vamos fazer uma oração. Quero também aproveitar para dizer, não só os horários, né, e os cuidados que nós temos tido, mas também tem sido momentos assim, encontros maravilhosos, onde Deus tem dado muita graça, onde Deus tem se feito presente, tem tido um fluir do Espírito Santo extraordinário. Eu creio que o Senhor entende que é um momento de fortalecimento para a igreja, um momento em que as pessoas precisam desfrutar do seu consolo, da sua presença, da sua palavra. E como sempre, Deus sempre faz a parte dele. Basta a gente buscar, basta a gente se colocar, basta nós colocarmos o nosso coração verdadeiramente, servindo a Deus pelos motivos certos. Ok? Estou muito feliz com a equipe que eu tenho feito parte, porque é uma equipe realmente que tem procurado fazer a sua parte. Eu fico imaginando se os servos de Deus do passado, os profetas, os apóstolos, não tivessem feito o seu papel por conta das dificuldades, não tivessem feito o seu papel por conta das limitações da sua época. Todos eles romperam e foram pessoas fora da curva. Verdade. Do seu tempo, da sua época, e fizeram com que hoje nós tivéssemos esse legado, essa herança de conhecer Jesus, de conhecer a palavra. Então nós hoje vamos continuar também. E nós temos que continuar dando continuidade. Então você tem um chamado, você que foi levantado para fazer algo, que o Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo, que foi a pessoa que nós falamos aqui hoje, a terceira pessoa da Trindade, ela possa te dar esse equilíbrio, esse amor e esse amor, esse equilíbrio, essa coragem que a gente precisa nesse momento. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos, claro. Eu fiz oração no início, né? Então não é justo ter ali o pastor. Amém, glória a Deus. Eu quero também dizer que estou muito feliz de estar participando e que a Igreja do Nazareno ela está à disposição. Nós estamos aqui para servir, né? Que fique bem claro, você que está assistindo, compartilhe a live. Se você tem alguém com um amigo com problema, com dificuldade nesse tempo, com depressão, com medo, com insegurança, compartilhe, incentive, porque esse é um trabalho para ajudar pessoas. A igreja quer estar disponível fazendo esse trabalho para alcançar pessoas. Problema com vícios também, pastor. Exatamente, é um trabalho com um grupo muito bom, muito bem coordenado de trabalho. Vale a pena gastar mais um minuto. Começou com o irmão André está liderando o grupo de apoio Ser Livre. Verdade. Eu fui na primeira reunião. É fantástico. É um momento muito especial. Você está tendo algum problema ou na família, amigo, entre em contato. Problema com dependência de álcool, drogas, dependência, cigarro, medicamento, seja o que for, qualquer tipo de dependência física ou emocional, está lá o grupo no sábado, às 14 horas, pastor. É isso? 14 horas. O André Marion é um cara extremamente capacitado, qualificado, né, para fazer o trabalho, tem grande experiência, faz um trabalho fantástico com esse há muitos anos. Ele é bom nisso. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Deus amado Pai, Senhor, eu quero, Deus, clamar agora, Deus, a Tua bênção
sobre cada um, Senhor, dos meus irmãos, daqueles que estão nas suas casas, daqueles, Pai, que estão assistindo e assistindo essa live. Que o Senhor venha com graça, Senhor, com cuidado, com amor e com zelo, Deus, tocando na vida, Deus, de cada um deles, Pai. E que eles possam sentir, Senhor, através das nossas vidas, desse trabalho, Pai, o Teu amor, Senhor Jesus. O Teu toque, Senhor, aquele toque que só pode vir do alto do Teu trono da glória. Vem com bênção, Senhor. Vem nesse momento, Senhor, testificando no coração de cada um, Senhor, dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o cuidado, o zelo, Pai. O Teu amor, Senhor, que o Senhor cerque cada um deles, Senhor, com os Teus anjos, Senhor, levando-os e trazendo-os e cuidando-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Não deixe, Deus amado, que nada venha a faltar, Senhor, na vida de cada um deles, Pai, nesse tempo, em nome de Jesus. E que no coração de cada um, Senhor, seja, Senhor, testificado, Pai, a Tua presença e o Teu cuidado, Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós finalizar com a nossa frase ali, o Joe tinha uma pergunta, mas eu vou deixar para depois, Joe. Cadê o João? Vou deixar para depois, tá? Nós vamos finalizar então ali. 1, 2, 3, vem pra NASA!